do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil. Capital do Cantora, compositora, bailarina e dona do hino do Rio de Janeiro que você está ouvindo aí. Fernanda Abreu é a nossa convidada hoje, está aqui com a gente no estúdio. Bem-vinda, uma alegria te receber aqui. Gente, olha, vou dizer pra vocês, todos os dias eu escuto vocês dois. Sério? Todos os dias, Se sempre que eu tô arruma no aí, carro, Fernanda, você ajeita. eu entrei aqui e falei, já conheço a voz da Tatiana, a voz do Fernando, é Legal. completamente, são meus amigos já há muito tempo. Demais. Você imaginava isso aqui? Já tinha visto? Já tinha Nossa visto a carinha, nossa não? carinha? Já tinha na tela, É? rapidamente, Ah. rapidamente. Ela chegou Que aqui e decepção, falou, eu fala aí. conheço Não, muito você. Eu falei, gatos. eu também conheço muito você. São dois gatos. Ah, bem-vinda, Fernanda. É um Ai, prazer pronto, tê-la ganhei a aqui. sexta-feira. A Fernanda Abreu disse que eu sou uma gata. Pronto. Fernanda tá em turnê, agenda cheia na turnê Amor Geral, a live. E se você conhece essa música, não conhece assim, como é que a Fernanda Abreu começou? Eu vou te contar. Ela era integrante da Blitz. Estou a 2 passos do paraíso e tal. Foi voz de apoio por mais de 10 anos? Não, isso foi no século passado, gente. Isso foi em 1982, há 42 anos atrás. Isso eu fiquei na Blitz de 82 a 86, que foi aquela primeira formação, aquela formação verdade. icônica, né? Mas depois eu saí e fui fazer minha carreira solo. Foi voar por aí. Bom, Exato. esse show dessa turnê tem o nome, é homônimo, né? Ao seu último disco de Aham. estúdio, Amor Geral, de 2016. Mas você incluiu também sucessos como esse que a gente ouviu aí, os seus maiores sucessos. A direção musical e a direção geral do show são suas. Como é que você pensou esse show, Fernanda? Então, eu aprendi muito, né, na época da Blitz, essa questão de montagem de show. Iluminação, cenografia, figurino, coreografia. Então, desde o meu primeiro show, né, no SLA 1, lá em 1990, eu gosto de dirigir shows, né? É uma coisa que eu curto, assim. Criar minha equipe, né? Chamar das pessoas que eu confio e que eu acho talentosas de figurino, de coreografia, de cenografia e iluminação. E o que eu pensei nesse show foi pegar as músicas daquele disco inédito e pegar no meu repertório músicas que eu achava que tinha a ver com aquele assunto. Então eu peguei músicas até mais lado B, como Bido Libido, Eu Vou Torcer, que é uma música do Benjor que eu gravei no Na Paz, e fiz esse set listas de repertório pensando nesse conceito do álbum Amor Geral, que é um álbum que fala sobre a possibilidade um pouco mais pacífica e, né, de convivência social, né? Não é um disco que fala de amor de casal. Amor romântico. É um disco que também tem isso, né? Mas é um disco que fala da coletividade, da possibilidade de respeito e amor entre as pessoas. E com o passar do tempo, eu fui modificando esse show, né? E na pandemia eu gravei esse DVD que eu já incluí outras músicas, que também será diferente do show que eu vou fazer amanhã e domingo no Sesc Pinheiros. Porque eu já estou fazendo um show agora que é meio apanhado, que eu estou terminando essa turnê, eu termino mais ou menos em outubro, novembro, que eu ainda tenho uma turnê para fazer nos Estados Unidos em setembro, ainda com esse show, mas eu já estou me preparando para um novo trabalho de inéditos e, por consequência, um novo show. Então eu resolvi, nesse show desse fim de semana, fazer um apanhado, meio desde o SLA 1, trazendo músicas como Speed Racer, que são músicas que não estavam no repertório, O Amor um Lugar, Já Que Sou Brasileiro, músicas que foram contando a minha história durante esses 32 anos de carreira solo. Legal. E aí, te ouvindo falar do modo que assim, você faz muita coisa, a gente tem hoje no Brasil parte da cultura que tem um fomento, ficamos um bom tempo, aí, uns 4 anos sem um fomento para a cultura. Hoje parte dos artistas tem um acesso a um financiamento, mas você é artista, é empresária, porque o dinheiro que você ganha, você investe em novas produções suas, é isso? É isso. Eu não tive Eu queria que você ainda falasse sobre isso, porque assim, tem que usar a criatividade e também de forma econômica, não? Sim. Eu acho que assim, no começo eu tive um empresário muito, muito bom, que é o Zé Fortes, que é o empresário do Paralamas do Sucesso, que foi um cara fundamental no início da minha carreira solo, nos 10 primeiros anos. Depois o Herbert sofreu aquele acidente e o Zé Fortes ficou só com o Paralamas.
E trabalhei com alguns outros empresários ótimos. Mas a partir de 2008, mais ou menos, 2007, eu achei que eu montei a minha estrutura de produtora, de gravadora, de editora e resolvi ali ser minha própria empresária e trazendo uma equipe que cuida da parte de edição, outra da parte do selo musical, outra da parte de shows, né, e eventos. Então, mas eu nunca tive a oportunidade de usar a Lei Rouanet, por exemplo, né? Eu acho que é ótimo, eu acho a Lei Rouanet ótima, acho que é um incentivo importantíssimo, acho que deve ter algumas questões sempre a serem remanejadas e repensadas, mas a ideia de você ter a isenção de impostos de algumas empresas para que elas possam investir em cultura, eu acho fundamental, até porque no Brasil a gente tem muito pouco a grana que o Estado, em geral, independente dos governos, coloca ali para a cultura, né? Como um setor estratégico, que é como eu penso a cultura, né? Que como eu viajo no mundo inteiro, eu vejo que a cultura é vista realmente como um setor estratégico de exportação e de identidade nacional. Então, eu acho que... Mas como não tem essa história, eu vou trabalhando, vou pegando meu dinheiro e vou reinvestindo no meu próprio trabalho, na formação, né, na produção dos álbuns, na produção dos shows. Então, é assim que eu tenho vivido ultimamente. Agora, se a gente pegar desde o começo da sua carreira até aqui, Fernanda começou na era pré-revolução tecnológica, né? Como a gente também começou no jornalismo na pré-revolução tecnológica. E passou por todas as transformações que começaram com a era digital ali no começo dos anos 2000 e se aceleraram bastante a partir de 2010. Estão alterando completamente a política, a economia, a maneira como a gente vive, se relaciona e trabalha. Como é que tem sido para você essa transformação, às vezes vertiginosa, no meu entender, na sua atuação profissional? Desde maneiras de gravar, passando pelo mercado de shows, até a maneira como se consome música hoje e a valoração do seu trabalho. Eu acho que tudo mudou muito, né? Eu exatamente, sou de uma época em que, para você gravar um disco ou gravar uma música, você tinha que assinar um contrato com uma gravadora. Essa gravadora é que detinha os estúdios de gravação. Então, era um mercado muito fechado. A gente depois começou uma certa democratização com a tecnologia de gravação de música. Então, começaram a abrir alguns estúdios, mas ainda naquele formato de assinar contratos com gravadoras que vai investir no marketing ou na divulgação. Depois, aquilo foi mudando com a história da internet e as pessoas começaram elas gravarem seus próprios conteúdos, suas músicas e também ter um trabalho que era de divulgação. Eu acho que hoje o artista trabalha em triplo. O artista é tipo uma espécie de uma mulher, assim, uma mãe. Que a mãe tem que estar na escola, na reunião da escola, no dentista, no médico, em casa, fazendo dever e comida e escovou o dente, e ao mesmo tempo trabalhando. E eu acho que o artista é meio isso. Ele tem que produzir o conteúdo, depois ele tem que divulgar o conteúdo e ele tem que estar gerenciando as suas redes sociais da maneira que ele acha mais conveniente, né, em termos de conceito de rede social. Eu acho, no meu caso, muito mais importante estar alimentando o meu público com o meu trabalho e com o que eu penso politicamente, sem tanta importância com os números, porque eu sou de outra geração, então eu não acordo de manhã pensando nos números, acordo de manhã mais pensando mesmo no conteúdo, sem crítica nenhuma, cada um que faça da sua rede o que achar melhor. Mas eu acho que tem uma coisa muito ruim que aconteceu no setor musical, na indústria musical, que é o desequilíbrio total entre o criador de conteúdo e a comercialização da música. Então, as plataformas de música, a questão do direito autoral é uma coisa absurda o que se ganha de direito autoral cada vez que se dá um play nas plataformas de música. Então, isso fez com que também todos os artistas fossem meio obrigados a migrar um pouco para o mercado de show. Porque no Brasil, você viver como songwriter, você viver como um autor é muito complicado. E aí, quando você fala que a remuneração é absurda de baixa. Não, é 0,0000 centavos. E é uma coisa que...
E não faz sentido para mim em termos de modelo de negócio, porque assim, ao mesmo tempo que existe uma distribuição percentual em cada vez que alguém dá um play numa plataforma, 58% para as gravadoras, 12% para as editoras, 30% para as plataformas. Dentro dos 12%, 3% para o ECAD, que é uma execução pública, o artista ele fica ali sem... Esse percentual é muito confuso e uma espécie de caixa preta, porque se é um percentual, você, a princípio, seria um sócio. Mas essa sociedade, você não sabe exatamente qual foi... Você não sabe qual é o 100%. Não sabe nada. Então, é o que te dizem. Então, eu acho muito louco. Mas eu ainda acho que a gente está num momento de transição. Até fora do Brasil, né? Existem alguns movimentos que foram importantes, estão sendo importantes. Agora está tendo, acho que, inclusive, uma ação contra o Spotify em alguns lugares do mundo. Já pensando nessa história do direito autoral, direito de intérprete, os músicos, cada vez que toca uma música, sempre os músicos ganharam nas rádios, direito conexo, agora nas plataformas não. Então, isso aí é uma coisa que ainda está eu acho, delineando, espero que sim, né? Em termos políticos, eu acho que a coisa da internet, internet nem tanto, né? Porque a internet tinha aquela história que agora sim, Creative Commons, vai ser tudo uma maravilha, super democrático. Os portais foram aos poucos se fechando e todo mundo teve que começar a pagar. Essa que foi o que aconteceu no final da história. Mas as redes sociais, eu acho que hoje, por exemplo, para a política, é uma coisa muito complicada, porque você fica trabalhando todo o tempo inteiro com fake news. Vocês, jornalistas, devem trabalhar o triplo. Eu fico até com pena. Olha meus cabelos. Brancos. Eu fico com pena, assim, porque o tempo todo você tem que ficar checando 500 informações para ver se aquilo que você está falando é realmente real. Mas a gente vive nesse mundo agora e a gente salve-se quem puder. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de música sobre a fonte que você bebe, que sempre foi o hip hop, foi o funk carioca, que nasceu no morro, na favela. De onde é que vem essa identificação com esses gêneros? Onde é que tudo começa? Eu acho que na dança, né? Na dança? Eu acho que eu comecei a minha vida dançando com 8 anos de idade e com mais ou menos uns 11 eu comecei a aprender violão. Eu sempre estudei em escola pública. Na minha escola tinha aula de música e tinha uma professora muito incrível que a gente chegou a fazer um disco, um vinil, mas ela sempre incentivando a gente a compor as nossas próprias músicas. Então eu tive essa vida que foi seguindo paralelamente da dança e da música, mas a música nitidamente entrou para mim numa veia da dança. Eu, com 10 anos, eu imitava o Tony Tornado na televisão, imitava o Michael Jackson no Jackson 5. É uma coisa que eu fazia festinhas para as festas, né? Fitinhas de festa para dançar. Fita cassete, gente. Fita cassete, dá um Google. Então, assim, e aí eu naturalmente fui ouvir James Brown, fui ouvir Marvin Gaye, fui ouvir Prince, ao mesmo tempo samba, né? Meus pais tinham um grupo de samba amador chamado Patota, então eu tenho um repertório grande de samba também, desde muito pequena. E o hip hop, né, quando chegou aqui no Brasil pra gente, final dos anos 70, ali com o Grandmaster Flash, foi um negócio que foi muito incrível, porque a gente estava saindo da disco, que era uma coisa que eu também já gostava da disco mais black, assim, Chic, Taste of Honey, Parliament, Funkadelic. Então, e aí depois nos anos 80 veio Prince, Michael Jackson, Madonna, que também tem uma referência grande com a música negra. Então, assim, a música negra é a minha grande referência, seja no hip hop, no samba, no funk, no soul. Sempre foi essa minha grande referência. Material de divulgação da sua turnê, Fernanda, diz que você foi e continua sendo um vetor de conexão desse movimento do morro junto à classe média brasileira, fazendo essa ligação morro-asfalto. Como é que você se vê nesse papel? Isso de fato aconteceu, porque quando o Hermano Viana é um antropólogo, irmão do Herbert Viana, que me levou para ver o primeiro baile funk em 89, quando o DJ Malboro estava lançando o primeiro disco de funk carioca chamado Funk Brasil. E quando eu fui nesse baile, eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou uma pessoa de classe média branca, e da Zona Sul. Quando eu fui nesse baile, eu fiquei muito impressionada, porque eu nunca tinha visto um baile funk. E eu falei, gente, no dia seguinte eu levei Malboro pro estúdio e gravamos uma música com essa pegada, que era melô do radical, porque na época não tinha ainda MC
cantando no funk carioca. Eram equipes de som, só tocando som, aparelhagem. E aí, eu fiquei muito amiga do Malboro e comecei a todos os bailes funks que eu podia ir. E a lugares que eu não ia no Rio de Janeiro, na Zona Norte, nas favelas. Ainda tinha muito baile no asfalto. Depois, num determinado... O funk tem uma história grande, né? E de 40 anos eu vivi muito... Eu estava lá nesses momentos todos. No funk raiz, depois no funk sensual, depois no funk, né, funk melody, depois no proibidão, depois no ostentação, depois quando o funk veio para São Paulo. Então, assim, desde sempre... Quando eu falava, que as pessoas me perguntavam do funk, eu sempre defendi o funk. E o funk no Rio de Janeiro, que começou, era sempre muito ligado à criminalidade, à marginalidade, a uma música pobre, a uma poesia pobre, a uma letra assim plural, e nananã, e nananã. E eu falava, gente, essa é a vida das pessoas. É assim que elas têm que traduzir artisticamente o que elas estão vivendo. Então, e fiquei muito amiga de muitos MCs... E do Rômulo Costa, que tinha Furacão 2000, que era a principal equipe de som. Que foi o que fez, eu acho, que o funk explodir para além do Rio de Janeiro, né? Foi. Se bem que o funk paulistana... o funk entrou em São Paulo muito por Santos, né? E aquela época de MC Gui, MC Guimê e tal. E a gente até brincava no Rio, porque começou a se chamar o funk de funk ostentação. Falei, lógico, gente, São Paulo é a cidade do dinheiro. Claro que o São Paulo seria o funk ostentação. Afe Maria. Mas foi incrível, assim, porque o funk deu uma profissionalizada, como tudo que chega em São Paulo, né? Sim. É uma coisa muito impressionante. O Rio sempre fica um pouco atrás, né? O Rio tem aquele... É incrível como tem, assim, o carnaval, né? O espetáculo das escolas de samba, mas nunca... conseguiu muito viajar pelo Brasil e tal, como os baianos, por exemplo, sempre fizeram com as micaretas, né? O Rio tem uma coisa, né, que eu fico brincando, que a gente se acha que a gente se basta ali. E não é, né? Economicamente não é. Mas volta pro Elo. Mas aí, então eu sempre fui uma pessoa que fiquei defendendo o funk como expressão cultural. E meio sinalizando... Defendendo de um preconceito branco? Sinalizando que, na verdade, o grande preconceito era o racismo estrutural. É porque era música de preto, pobre e favelado. Mas essa quando que sempre, toca... ninguém fica parado. Essa era a verdade, sempre foi a verdade. Não era a desculpa da poesia ou a desculpa do... Era essa a questão. O brasileiro tem muita dificuldade de se ver nesse espelho aí, né? Nesse lugar. E aí, cara, eu me apaixonei, assim, primeiro pela música, pelo som, pelo sound system, pelas caixas de som e pela cultura, né, do funk, do comportamento, da moda, da música, da linguagem, a quantidade de gírias que descia o morro e invadia o Rio de Janeiro, o próprio Sangue Bom, do Garota Sangue Bom, e até hoje, né? Hoje até é legal, porque tem umas gírias de São Paulo que invadiram definitivamente o Rio, que é super bacana, né? O Tá Ligado, Mano, é Nós. Até eu tenho uma amiga carioca que fala que o cúmulo vai ser quando os cariocas começarem a chamar rolé de rolê. Aí ela não aceita. Eu, por exemplo, já estou chamando rolê. Ah, olha aí, ó. Também eu sou casada com um paulistano, né? Que fala meu. Que fala meu. Ó, vou te contar uma história. Eu vi no sábado, no C6 Fest. Sozinho, vai. Era o Sangue Bom. Olha só, no sábado, tava no C6 Festival e... um parceiro seu cantando músicas feitas por vocês dois, como Rio 40 Graus, que a gente ouve aí. Que também tem participação do Laufer, né? Música de 1992. O Fausto Fawcett. Ele é pra mim um gênio. Então, e foi tão legal. Eu tava ouvindo a música assim, nossa, eu vou encontrar com a Fernanda, vou perguntar essa história. É um fervo hoje, na pista até hoje. Todo mundo canta, todo mundo dança. Eu queria saber a história por trás dessa música. Kátia Flávia. Que Purgatório da Beleza do Caos vocês viam no Rio quando escreveram? E por que ela poderia ter sido feita amanhã? Poderia? Poderia. Acho que só faltou a milícia nessa música. Mas, porque não tinha ainda. Mas assim, o que a gente via era... Essa música surgiu de um refrão que eu escrevi, Rio 40 Graus, Cidade Maravilha, da Beleza e do Caos. E eu escrevi umas cenas. Por quê? Porque a gente sempre teve o Rio de Janeiro cantado de uma forma maravilhosa por os maiores poetas brasileiros, né? Tom Jobim, sabe? Vinícius. São sempre músicas muito lúdicas e muito...
lindas e representam também muito a cidade do Rio de Janeiro, a beleza estonteante que o Rio tem. Mas a gente estava vivendo ali em 92, primeiro, um armamento pesado subindo as favelas do Rio, né? Ali a final da Falange Vermelha, começo do domínio ali do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, e as facções criminosas com um poder muito grande de território, né? Mas o mais impressionante eram as AK-47, a R-15, submetralhadoras e metralhadoras subindo o morro. Era uma coisa muito impressionante. E, ao mesmo tempo, a gente estava vendo uma invasão e o domínio já de outro tipo de som nas favelas e nos morros cariocas, que não era o samba, que sempre foi o reduto do samba, foram os morros. Mas já começando a ver DJs, música eletrônica, que era o funk carioca. Com as equipes de som e já com alguns MCs, como Júnior Leonardo, com o Endereço dos Bailes, com o Rap das Armas, Cidinho Doca, com o Rap das Felicidade. Então, a gente falou, gente, a gente tem que fazer uma música do Rio de Janeiro contemporâneo. A gente tem que fazer o nosso hino chapa quente. A gente tem que falar sobre um Rio de Janeiro que é o Rio de Janeiro que a gente vive. Uma cidade de cidades misturadas, com governos misturados, paralelos, sorrateiros, ocultando comando submundo oficial, comando bandidaço, comando oficial e comando de tudo, né, que tem no Rio, né, que é o grande humor do Fausto, né? O comando das manicures, o comando dos deputados, dos senadores e o sentimento de pertencimento. Eu quero o meu crachá, eu quero andar, ir e vir, né? Com a possibilidade de me sentir pertencendo ao Rio de Janeiro. Eu sou carioca, pô, eu quero o meu crachá. Eu tenho uma amiga que fala isso o tempo todo. Eu sou carioca, eu quero meu crachá. E no bife final que a gente chama do Rio 40 Graus, que é a novidade cultural da garotada favelada, suburbana, classe média marginal, é informática metralha, subusa equipadinha com cartucho musical de batucada digital, que é o funk, que é o funk, né? A música eletrônica nas favelas, mas meio que metralhando para a cidade inteira um outro som, um novo som. Excelente, legal saber a história, muito bom. Ô, Fernanda, a gente tá... Jana, posso mais uma? Eu juro por Deus que ela vai responder rápido. Posso? Vou. É que vocês me perguntam de coisa de 30 anos. Conversa boa, né? Vamos indo. Mas assim, você é uma mulher de 62 anos que compõe, canta, dança, é muito ativa, é muito vigorosa fisicamente. Acabamos de ver uma mulher de 65 anos num palco em Copacabana dando demonstrações muito... como é que eu posso dizer? Muito enfáticas disso. Como é que você se sente e por que mudanças o tempo te fez passar? Olha, eu me sinto ótima. Eu me sinto... Engraçado, eu não tenho muito... Essa coisa da idade virou uma questão muito importante para todo mundo. Eu simplesmente vivo e os anos vão passando e eu vou envelhecendo e ao mesmo tempo eu continuo com a mesma energia criativa e a vontade de acordar de manhã todo dia e realizar projetos novos, né, ainda. Para isso, eu preciso cuidar do meu corpo e da minha cabeça. Então, eu faço minhas aulas de balé, de yoga, de balé. Hoje em dia está um pouco mais difícil por questões mesmo de muito que eu usei. Então, já tenho umas questões no quadril e tal. Mas eu vou me arrumando um jeito. Eu vou com fisioterapia, eu vou com pilates. Aí eu volto, faço uma aulinha de balé, volto. E vou lendo, e vou me atualizando. E vou ouvindo música, e vendo filmes, e lendo livros, indo a exposições. Para me alimentar, né, do que os artistas e a arte e o mundo e a sociedade estão vivendo hoje, no dia de hoje. Então, eu me sinto bem. A minha única preocupação, eu acho, é com a gente talvez viver num mundo um pouco menos violento por causa das minhas filhas. Eu tenho essa preocupação. E eu acho que meio cada um faz a sua parte nesse sentido de trazer sempre algo novo, um pensamento novo e especialmente um pensamento crítico, né? Porque hoje em dia são muitas informações jogadas o tempo todo pra gente. Se a gente não tiver um senso crítico, a gente se perde.
Mas eu não tenho essa preocupação, assim, sabe? Tanto com a idade, sabe? Se eu tenho hoje 62 e amanhã 63, daqui a 2 anos 65, eu vou fazendo, eu vou seguindo. Vai vivendo, vou vivendo como uma mulher deste tempo. Sim, e vamos nessa, vamos Legal, indo. tá na sua cara isso, viu? Tá mesmo. Ah, tá ótimo. Muito bom, muito bom. muito bom, Vai da muito astral. Ai, demais, Fernanda, conversar com você. Fernanda Abreu, cantora, compositora, bailarina. Olha lá, eu adoro Katia Flávia. Eu também. Faz show amanhã e depois, no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Tem uma turnê aí de outros shows também pelo país. Eu quero te agradecer. Quer convidar os ouvintes para ir ao show? Fica à vontade. Quero convidar. Primeiro eu quero agradecer ao público em São Paulo, que praticamente já está lotado os 2 dias. Acho que tem poucos ingressos na bilheteria. Então, já estou aqui agradecendo a todos que correram para comprar. Vocês vão amar, o show tá muito lindo. Amanhã às 9 da noite, domingo às 6 da tarde. E quem sabe no segundo semestre eu volto aí pra, quem ficou de fora poder assistir. Obrigada, Fernanda. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada pela conversa. Bons shows. Eu que agradeço, porque eu sou muito fã de vocês. E a gente é Fernanda. seu fã também. Um beijo pra vocês todos que estão ouvindo a gente também. CBN, toda a galera. Obrigada. Até lá, gente. Até. Polícia do Flamengo, polícia Botafogo.